Bom, gente, boa noite. Hoje estamos aqui com o Leandro Queiroz, da Aliança de Ouro de Baldo, que vai nos contar um pouco sobre a trajetória dele no neopaganismo nórdico. Vai ter algumas perguntas também sobre relacionadas à experiência dele com as questões dos mitos nórdicos, da religião na fé nórdica. Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao canal The Viking World. É um prazer te receber. E eu queria começar com uma pergunta que eu sempre começo para os meus convidados, como que começou esse teu interesse por mitologia nórdica, era viking, como que tudo começou na tua vida? Eu acho que começou como quase todo mundo, com aquele questionamento básico a respeito da própria religião, né? Porque a grande maioria de nós aqui, infelizmente, não nasce dentro desta religião, né? A gente acaba sendo apresentado para outras religiões antes. Por pior ou melhor que sejam as intenções dos nossos pais, a gente acaba sendo inserido numa religião completamente alheia à nossa, né? E quando eu fiz uns 16, 17 anos, eu já comecei a fazer esses questionamentos. A, Fui obrigado, como todo mundo da minha época, a fazer catecismo, a fazer o crisma, né, a estudar na escola bíblica e tudo mais, até que chegou um certo momento que eu falei assim, ok, fiz o crisma, não preciso estudar mais. Já, assim, eu tinha um conhecimento da Bíblia muito elevado. Mas ainda assim, era uma religião que para mim era muito vazia, porque eu sempre olhei em volta e senti um- uma temperatura muito fria em todos os que estavam à minha volta, e eu nunca fui assim, né? Primeiro pensei que fossem as pessoas, depois pensei que fosse só a religião, enfim. Acho que todo mundo passa por esse questionamento, e dos 16 até os 20 e poucos, né? Eu passei procurando outras religiões. Então, candomblé, o budismo, é, conheci Wicca, conheci espiritualismos New Age, sabe? E fui juntando conhecimentos até que, ao juntar esses conhecimentos, eu acabei trombando com um detalhe muito bobo na casa de um amigo meu. Ele tinha um Mjolnir que estava na prateleira dele. E quando eu bati o olho naquilo, né? Era um cantinho que tinha uns cristais em volta e tudo mais. E aí eu perguntei, né? "Ah, o que que é isso aqui?" E ele me respondeu: isso é um Mjolnir, é um martelo de Thor, e ele foi consagrado. E naquela hora eu fiquei muito pescado por essa palavra, sabe? É um Mjolnir que foi consagrado. E aí comecei a correr muito atrás de tudo que eu conseguia alcançar. Olha, até o ano de 98, a internet era uma coisa muito difícil. Então você tinha que pegar as informações da onde quer que elas viessem. E por incrível que pareça, eu dei muita sorte com isso. Tinha um sebo próximo de casa e tinha uma edição em inglês da Eda em Prosa, perdão, da Eda Poética, né? E aos trancos e barrancos, porque o inglês ainda naquela época, para mim, não era uma coisa tão fluente assim, né? Eu fui captando várias daqueles mitos, daquelas sagas, dos personagens, dos deuses. E para aquele momento eu não respondia todas as minhas perguntas, porque ali eram apenas histórias a respeito de divindades. E não me mostrava nada além disso. Foi quando esse mesmo amigo meu, né, começou a me apresentar pessoas. E aí, uma porta aberta abre diversas, né? Conheci tanta gente que eu não sei enumerar quais foram os passos que eu dei desde 1999, quando eu comecei a me considerar um pagão nórdico, né? Lógico, na época eu ainda usava o termo asatru, né? E assim, não sei enumerar quais foram as pessoas que passaram na minha vida, em que ordem que foi, mas foram muitas. Algumas que passaram por algum tempo, algumas que ficaram por muitos anos, depois foram embora. Enfim, né? É uma longa saga. E como toda longa saga, ela tem desde acertos até erros, né? Então,
encontrei muita gente excelente nesse meio. Encontrei muita gente fantástica, mas também encontrei gente de não tão bom caráter assim. Gente com conhecimento deturpado, gente que tinha um conhecimento e que queria deter para poder parecer mais importante. Enfim, né? Foi um caminho bem tortuoso, mas eu digo que ainda assim eu dei muita sorte, porque, né, eu acabei, por mais que tenha topado em várias pedras nesse caminho, né, eu tenho a sorte de que pelo menos essas pedras eu usei para fazer um castelo. Né? Podem ter machucado a mim, podem ter machucado as pessoas que estão à minha volta também, né? Mas hoje eu tenho um belo de um castelo em que eu posso abrigar várias pessoas com o conhecimento que eu fui juntando ao longo desse tempo. Então, eu acho que é uma jornada que é muito parecida com a de todo mundo. A única diferença é que foi desde 99, então já tem um tempo aí que eu tô nesse meio juntando erros e acertos. Ah, bacana. Geralmente o pessoal conta assim, eu conheci através de Tolkien, ou conheci através de música. Então é bem interessante que a gente tem vários estudos de como cada pessoa começou. Isso é bem interessante. E como que começou essa questão de formar a Aliança de Ouro de Baldo? Bom, a aliança ela se formou organicamente, né, com algumas pessoas que tiveram uma experiência igual à minha, né? Nós fazemos parte de um kindred, esse kindred teve uma série de problemas, e todos nós preferimos sair do kindred antes que alguma coisa pior acontecesse. As pessoas que acabaram ficando acabaram sofrendo um pouco lá, né? Algumas pessoas saíram depois de sofrer também e que estão conosco, mas foi uma coisa orgânica, né? Então hoje eu tenho membros de vários lugares daqui de São Paulo, né? Que a gente se encontra com uma periodicidade muito menor do que a que eu gostaria, infelizmente, mas nós celebramos alguns ritos e fazemos algumas trocas de informações. Bom, online a gente está sempre se conversando, mas o que conta realmente é a relação mais próxima, né? Essas pessoas hoje são pessoas muito próximas a mim, né? Mas que tiveram experiências diversas também. Do mesmo jeito que eu tive uma experiência bem variada, elas também tiveram. E é isso que faz com que a gente tenha essa ligação, sabe? Não é só o fato de tempo de Asatru, e tempo de Forncidor, tempo de paganismo nórdico, né? Tem gente que está nisso já há alguns 10 anos também, mas tem gente que começou faz 4, 5, sabe? Então, são diversas as histórias, mas elas se espelham parecido. Ah, bem legal, bem interessante. E hoje você assume a função de Godir, né, da Aliança de Ouro. Olha, é assim, na falta de mais alguém para ser, eu tive que tomar o posto de conduzir os ritos, né? É uma palavra pesada, Godinho. Eu acho que assim, você precisa de uma grande comunidade te considerando Godi. Hoje eu tenho o meu kindred, que me considera assim, eu tenho algumas pessoas de alguns outros kindreds que me consideram assim, né? Mas eu não sei se é maturidade ou se é falsa modéstia, ou se é modéstia de verdade. É um termo que ainda não me agrada tanto, esse título, na verdade. Esse título não me agrada tanto, porque eu não me sinto à altura dele. E já me disseram, é uma das coisas principais a se fazer, é não deixar isso subir para sua cabeça, para você não se tornar um mau Godi. Entendi. E qual seria o significado assim desse termo que tanto se fala, o Godir? O que que é a representação desse termo? Bom, Godi, assim, resumidamente, é a pessoa que se depara com os deuses, né? O termo vem de uma origem linguística bem antiga, né? Que tem a mesma radicalidade do que a palavra Deus em nórdico antigo. Então, você é a pessoa que conversa com os deuses.
mas não só no sentido de ter a experiência com o divino, falar com Thor, falar com Odin, falar com Freya. Não é só isso, mas também ter aquela sabedoria adquirida, né? E eu acho que também por isso eu fico meio melindrado em usar esse termo, porque ele carrega o fato de que você tem uma certa sabedoria acumulada para que você possa entrar em contato com o divino e dividir com as pessoas daqui, né? Não existe relato de godis com menos de 40 anos, sabe? Por mais que você tivesse em idades máximas, né? Na era Vendel, na era Viking, que fosse ao máximo 50, 60 anos de idade, os idosos anciões, né? Você não ouve falar de ninguém com menos de 40 verões, 40 invernos, sendo Godi, né? Então, as pessoas que são jovens, eu entendo esse afã de querer algo mais, né? De querer ser considerado algo mais, às vezes até por uma imposição, né? Mas veja, você não tem como entrar em contato com o divino se você não tiver diversas experiências. E assim, não falo necessariamente em experiências sobrenaturais, falo em experiência de uma maneira geral, entendeu? Experiências românticas, experiências profissionais, experiências de habilidades diferentes, habilidades físicas, habilidades mentais. Então, de nada adianta você achar que é Godi e não entender um pouco de hermenêutica, né? Não saber falar um pouco sobre filosofia, não se interessar por filosofias que estão, no mínimo, ao redor, só entender sobre a sua própria filosofia, e sejamos bem sinceros, né? Infelizmente, livros sobre a hermenêutica pagã, quanto mais a hermenêutica pagã nórdica, são muito poucos. Nós temos diversos livros falando sobre as histórias, sobre as sagas, mas é difícil você ter, como você tem, por exemplo, no budismo, os tomos, né, de sabedoria, os tratados de ensinamentos dos antigos lamas. Você não tem isso na nossa religião. Então, infelizmente, é o tipo de coisa que você tem que beber, no mínimo, ao redor das suas coisas. Então, você tem que entender um pouco de filosofia grega, você tem que entender um pouco sobre filosofia budista, você tem que entender um pouco sobre essas coisas para poder ter esse tipo de conexão. Porque senão você não sabe interpretar algo que vem de esferas divinas. Não são fáceis de serem conectados com nossos cérebros mortais, com a nossa alma mortal, né? Um pedaço da alma mortal que nós temos. Então, dizer que você é capaz de fazer tudo isso sem estudar as outras coisas é soberba, né? Então, hoje eu tenho uma gama de conhecimentos que, sabe, me permite olhar isso e entender que algumas pessoas ainda precisam estudar um pouco. Tá certo. E uma coisa que é muito interessante é quais são os tipos de estudos que vocês realizam, conforme como grupo ou individualmente, o que se é analisado nesses estudos? Nossa, nós já fizemos uma gama tão grande de estudos juntos que, assim, eu nem saberia enumerar qual que seria, por ordem de importância, mas para você ter uma ideia, até artesanato, né? Relacionado às eras Vendel, à era Viking, né? Aos povos nórdicos, e não relacionados também, né? Fizemos até macramê, a gente já fez juntos. Entendeu? Mas é Legal. lógico que a gente tem os estudos acadêmicos também, né? Nós fazemos algumas leituras do Havamol mais a fundo, pegamos cada texto, tiramos a alegoria, porque para um texto desse ter sobrevivido no meio que ele sobreviveu, né? De altíssima influência cristã, ele não poderia ter sido escrito de uma maneira clara e objetiva, né? Por mais que você
mostrasse que você estava falando dos deuses, você não poderia falar exatamente o que você queria o que você queria dizer com aquilo tudo. Então, você tem uma lista de ensinamentos que estão ali escondidos embaixo de uma camada de alegorias enorme, entendeu? É, ok, você falar que Odin foi amante de uma devida gigante, não era uma ameaça para os cristãos. Mas agora, você falar a respeito de uma meditação que pudesse trazer sabedoria aos povos, isso era uma coisa que a igreja naquela época caçava muito. Então você tinha que colocar aquilo embaixo de uma camada gigante de outras coisas para ofuscar essas pessoas, né? Aí a gente deu um pouco de sorte também, né? Da soberba dessas pessoas não ia tão a fundo. As pessoas que foram convertidas, porque houveram muitos godis que foram tornados monges e até padres, né, naquela época, copistas, né, para poder aprender algumas coisas, essas pessoas acabaram passando os olhos por essas coisas e não denunciando. Então, depois dessas duas camadas de sorte, ainda tem a camada da alegoria, que a gente ainda precisa interpretar, né? E tirar. Então, não é uma coisa simples. Você, por exemplo, olhar que Odin tem os 18 encantamentos, né? E o 12º fala que ele, sei lá, ele revive um morto que esteja pendurado lá. E você vai olhar isso e falar assim, necromancia, que ótimo, que legal, né? Odin, fazedor de zumbis. Tem gente que vai olhar para o texto dessa forma. Agora, gente com um olhar mais aprofundado vai entender que ele não fala sobre necessariamente uma pessoa enforcada, ele fala uma pessoa pendurada na árvore, né? Tal como ele se pendurou na árvore. Então, o que ele está querendo dizer é que quando ele encontra uma pessoa com o mesmo grau de sabedoria que ele sabe trocar essa informação com essa pessoa, né? E aí o feitiço é fazer a pessoa falar, a pessoa com o mesmo nível de sabedoria dele, fazer com que a pessoa converse e eles tenham esse engrandecimento juntos. Quer dizer, pelo menos Odin tem, né? Ele tem essa intenção de aprender com as pessoas. Ele fala sobre você aprender com as pessoas de pele enrugada. Quem são as pessoas de pele enrugada, pele pendurada, como foi traduzido para português? As pessoas mais velhas, né? Então você precisa entender isso. Olha, o maior, é o Deus que mais buscou, ok, por um motivo muito egoísta, buscou sabedoria, foi esse, e ele ensinou aos outros como fazer. Agora, não podia ser dito isso ipsis literis nas escrituras. Então você acaba tendo que tirar essa alegoria e entender. Olha, o escritor, a pessoa que pôs isso no papel, estava querendo dizer: torne-se uma pessoa sábia conversando com as pessoas, entenda isso e torne-se maior cada dia. Os velhos detêm as informações antigas, coisa que não está escrita. Então, vá conversar com essas pessoas e adquira essa sabedoria. Porque se você for depender apenas do que está escrito, ferrou. Outra coisa também não vá para o lado oposto, não fale só com as pessoas. Acredite que a sabedoria pode ser armazenada. Por isso, as runas, a importância tamanha que ele deu às runas nos textos dele, foi para isso, para falar, olha, beleza, converse com as pessoas, mas existe muita sabedoria escrita também, mas tem o olhar crítico. Entendeu? Tudo isso é ensinado e está tudo lá embaixo daquela enorme camada de alegoria que tem no texto. E essa é uma das coisas que a gente faz. Estudos a ponto de tirar essa alegoria. Ok. Muita coisa nós temos que fazer no sentido do acerto e do erro. Muita coisa a gente vai fazer uma contraparte com outros escritores. Hoje nós temos algumas pessoas que têm essa tentativa de tornar a espiritualidade nórdica uma coisa mais voltada
para o engrandecimento pessoal do que magiazinha com runa. Tá? Hoje você tem, por exemplo, uma escritora chamada Maria Kvlog, que ela faz traduções do nórdico antigo para o norueguês. Ela pega as palavras e quer entender o que aquelas palavras querem dizer. Foi ela uma das primeiras, ela não foi a primeira, mas ela foi uma das primeiras a pôr no papel a tradução do nome dos deuses. E isso faz toda a diferença quando você vai entender uma coisa que foi escrita. Então, quando você lê, Ymir foi o primeiro gigante e aí ele foi cortado em pedacinhos e foi feita Midgard com ele. Que alegoria pesada, né? As pessoas param aí e falam assim: legal, então quer dizer que agora essa árvore é um cílio. Então é isso, eu paro por aqui e não continuo. E ela não entende que Ymir era uma palavra antiga que quer dizer também gêmeo ou também som primordial. É uma palavra que tinha duplo sentido. Do mesmo jeito que a gente tem manga em português, que quer dizer tanto a manga da roupa quanto a manga fruta, os nórdicos também tinham isso. Então eles usavam essas facilidades da língua para poder entregar essas informações. Então você tem que o som primordial, as ondas que geraram tudo, o primeiro grito do mundo, o primeiro barulho, o primeiro Big Bang, foram o que gerou tudo. Quando você tira toda essa camada de alegoria, de olhar que a árvore é um cílio e que o rio é sangue, simplesmente, sabe? Tipo, você tira isso e você começa a entender. Nossa, já existia uma sabedoria nos nossos antepassados. E essa sabedoria não pode ser menosprezada. As pessoas olham para os conhecimentos do passado e tentam usar, sabe, a mecânica do conhecimento atual lá. E não vai dar certo. As pessoas que olham e falam assim: não, porque no passado só tinha 2 estações lá, então eles não faziam nenhum culto nas outras coisas. Eles eram extremamente obcecados com a contagem do tempo. Eles faziam a contagem do tempo a partir do calendário lunar, e eles contavam as luas certinhas para poder chegar. Então não tinha só outono e inverno. Perdão, verão e inverno. Tinham mais estações. Está escrito nos calendários rúnicos, sabe? Quando que começava a primeira lua do outono, tá lá. Então você achar que o povo se tornou um povo foda porque só tinha verão e inverno e é isso, sabe? Tipo, é bobagem. Você tem que ir além do que está nos olhos, né? Outra pessoa que ensina muito isso, essa sim é uma Gídia, tá? Gídia é o feminino de Godi, da Islândia, chamada Gudrun Kristin Magnusdóttir. Ela tem um site, que na verdade não é só um site, é uma iniciativa paga pelo governo islandês para poder fazer não só estudos hermenêuticos relacionados à língua, à cultura e à religião, mas também a preservação dessa memória e a remoção dessas alegorias. Ou seja, o governo, que é um governo laico, né, com muita influência cristã, entendeu que essas sabedorias eram importantes de ser mantida. E hoje você tem uma pessoa que faz não só isso, mas começa a fazer conexões muito mais profundas. Por exemplo, ela é uma das primeiras que eu vi falando a respeito do Old Norse ter a relação com o proto-indo-europeu, né? E antes disso, ele ter uma raiz junto com o sânscrito. Lá atrás, a língua que derivou o sânscrito foi a mesma língua que derivou o proto-indo-europeu e foi pro nórdico antigo, e ela percebe similaridades em palavras antigas, né? O que ajuda muito na hora de entender a parte religiosa, porque essas pessoas que eram as pedras da memória faziam questão de deixar essas informações. Então, todas essas informações, desde aquela época, nós estamos falando de uma era onde as migrações ainda não tinham chego
no extremo onde você tem hoje, sei lá, a Suécia e tudo mais, elas estavam muito antes de começar a se dividir e uma grande parte para a Índia e a outra parte para o leste europeu e para o oeste europeu, né? Pouquíssimas dessas raízes chegaram no oeste europeu, muitas delas ficaram no leste, um pouco além até a Noruega e naquela região. Então você tem grandes influências dessas línguas em comum lá. E ela fez esse estudo, apesar de estar na Islândia, né? E aí, outro benefício dela estar na Islândia. A língua islandesa, ela tem vamos dizer assim, uma preservação muito grande por causa de ausência de contato com outras línguas. Ela tem uma influência, por incrível que pareça, com o gaélico, porque muitas das pessoas que foram morar lá também falavam essa língua, mas só, né? Então você tinha pessoas que falavam Old Norse, algumas poucas que falavam o gaélico, e foi a fusão dessas duas. E assim, o gaélico só influenciou, ele não deixou tantas palavras assim lá. Então você tem essa língua que ela é bem preservada e é uma língua muito difícil. Então ela já começou com esse cabedal, né, de nascer falando uma língua extremamente difícil, e ela conseguiu, olhando para trás, buscar essas raízes profundas da língua e poder tirar de novo a alegoria que tem nos textos, né? Ela conseguia observar que essa enorme lista de palavras que foram sendo deixadas para trás nos dão sabedoria também. E assim, eu recomendo para todos os pagãos, porque além de tudo, hoje ela é uma vovozinha extremamente simpática, com um sotaque delicioso. Infelizmente não é em português, né? O site dela, ela fala em inglês para as pessoas daqui. Ela também fala em islandês, mas basicamente os vídeos que ela põe são uma delícia de ouvir, porque é literalmente uma vovozinha de 89 anos ensinando a sabedoria dos povos antigos para você, usando a modernidade, o que a modernidade permitiu que, né, ela pudesse estudar. Então ela estuda a sabedoria antiga, mas nunca esqueceu que ela mora nos tempos presentes, né? Então ela usou de todo esse arsenal de informações, de dados e de possibilidades modernas para olhar para o passado e entender que ela não mora no passado, ela mora no presente. E assim, o paganismo é sobre isso. Não é sobre você olhar para trás e querer morar lá atrás. Não, é você olhar para trás e entender. Os meus antepassados me ensinaram que viver no pântano é horrível. Então, para que eu vou querer ir para o pântano? Né? Eu vou querer entender o pântano, mas eu não quero olhar para ele, eu não quero ir visitar ele. Entendeu? Então, olhar para trás com essa coisa é uma coisa que a gente estuda muito no nosso Kindred. Não só no nosso Kindred, né? A gente acaba fazendo algumas reuniões e, assim, é muito comum a gente deixar essas informações para outras pessoas, assim, e é muito gostoso saber que elas replicam essas informações adiante, entendeu? É gostoso saber identificar ali o que a gente deixou plantado em algum lugar que está sendo levado adiante. É gostoso. Verdade. Se não me engano, a Gudrun, ela é alguma coisa para Camila da Guia do Skal, eu não lembro agora o que ela. Ah, não, essa é outra Gudrun. Ah, essa é outra Gudrun, é. Essa é a Ah, Gudrun Victoria. A ah, tá. Gudrun Victoria ensinou um pouco de Galdor para Camila. Isso, é Isso, verdade. não, mas eu estou falando da Gudrun Kristin Magnusdóttir. Ela é Ah, do tá. Pronto. Instituto Odsmal. Ah, tá certo. Eu pensei que era a mesma, que eu fiz uma Não. confusãozinha. Tá Essa, certo. essa, essa Gudrun Victoria, ela tem assim um conhecimento muito de bruxaria natural local, né? Lá dos países nórdicos. Eu não lembro exatamente de qual país ela é agora. Eu posso estar falando besteira. Salvo engano, ela é da Noruega, né? Ou da Suécia. Não sei. Prefiro não falar, né? E ela tem, assim, um conhecimento que é muito similar ao nosso conhecimento aqui das ervas naturais brasileiras. E eu acho essa ponte
magnífica, sabe? Tipo, é uma coisa que ensina que não adianta você querer estudar os feitiços ipsis literis da, dos países nórdicos. Não vai funcionar aqui por um motivo bem simples, porque você não tem nem o ingrediente mais básico do básico, né? Por mais que você importe, né, uma coisa dessa, não chega aqui com a mesma característica, né? Se você, por exemplo, nos encantamentos das ervas de Odin, são 9 as ervas, né? Uma delas, se não me falha a memória, é a camomila. Mas não é a mesma camomila que a gente usa aqui. Uhum. Né? É outra erva. E isso que me fascina. Por mais que você procure, né, aquela camomila aqui, você não vai encontrar. Porque não é a mesma. Então você vai ter que se virar com outra coisa. E talvez até tenha que aprender a usar uma outra coisa que não seja derivada necessariamente das 9 ervas mágicas do poema de Odin. Né? Então você vai ter que adaptar alguma coisa para cá. O que não quer dizer que a gente tenha que deixar esse conhecimento para trás. Muito pelo contrário, você tem que entender, ó, existe uma erva que cura a torção do tornozelo. E lá é uma erva assim. Ah, ok, então deixa eu tentar entender se existe algo parecido aqui. Entendeu? Não adianta você querer usar a mesma erva deles lá. Você tem que usar uma erva daqui. Ah, tá certo. Nossa, muito interessante. Realmente é um conhecimento muito, muito interessante, assim. Não fazia ideia de que tinha toda uma extensão para esse conhecimento, né? De você ter contato também com outros conhecimentos para juntar com esse conhecimento nórdico também. Isso é bem interessante se Mas, analisar. Márcio, é aquela coisa. Hoje a Uhum. gente vive numa era que é muito, muito normal as pessoas quererem tudo muito rápido, muito de maneira ansiosa, sabe? Querer aprender sobre os mitos num videozinho de YouTube de 3 minutos, É. né? Por exemplo, eu lembro que me perguntaram a respeito de hater, né? Que é uma maneira que você pode usar as palavras para poder se referir aos deuses. E aí eu me lembrei que, se não me engano, o nome dele é Elton. Acho que é o Elton. O Elton escreveu um documento que deve ter o quê? Umas 40 páginas. 40 páginas não é nada. E assim, é bem ilustrado, sabe? Então, das 40 páginas, acho que de escrita mesmo tem umas 25, né? E aí eu falei assim, olha, se você tiver uma dúvida, lê esse texto aqui. Aí a pessoa instantaneamente falou assim, ah, legal, bacana. Nossa, 40 páginas? Aí eu mandei uma foto para ele, né, com o livro que são 890 páginas. E assim, eu estou entrando na terceira vez que eu vou ler esse livro. E ainda não consegui absorver 10% dele. É muita informação. E assim, e quando você passa um livro de 40 páginas, a pessoa acha que é muita coisa. Como que você explica para ela que o que ela quer não vai ser possível de fazer? É difícil, né? Então, assim, não adianta. Você vai precisar envelhecer, amadurecer e entender que, não, 40 páginas não é nada. Vai lá e lê as 900 e saiba que você ainda não sabe nada. Entendeu? Se coloque nesse patamar. Vai estudar, né? E entender que a espiritualidade nórdica não é só magiazinha com runa, sabe? As pessoas já entram nos grupos de paganismo nórdico falando assim, nossa, tô com uma dor de dente, que runa que eu uso? Sabe? Toda vez eu falo, nossa, bom, não vou xingar essa pessoa por um motivo, porque, na verdade por dois. O primeiro motivo é porque ela tá com dor, coitada. Ela tá querendo resolver essa dor dela de qualquer jeito, né? Coitada. E a segunda é, tudo bem, a gente merece, porque no fim das contas,
A gente já foi assim também e acabou naquela época propagando um monte de informação dessa forma e hoje a gente tem que pagar por isso, né? Então você encontra revistas de banca de jornal, aprenda a ler as runas. E acha que ler as runas é só aquilo mesmo. Eu falo, as runas têm, do jeito que a gente vê em banca de jornal, né, com as interpretações, tem mais a ver com tarô do que tem a ver com religião nórdica. Né? Então, é assim, é um jogo de tarô com 24 cartas só. Ou 25, se você usar a runa em branco, que é um negócio que eu nunca entendi. Verdade. Não, é bem interessante de analisar isso, porque realmente a gente tem essa dificuldade ainda da leitura, né? É uma coisa assim que predomina muito aqui, principalmente no Brasil. As pessoas não querem mais ler. Tipo Não. assim, tu vai estudar mitologia nórdica, como você falou, é vídeo, às vezes é por série. Ah, eu aprendi que Odin era assim na série Vikings, então é isso que eu sei de Odin. É, Então é isso mesmo. é E uma o mais história. engraçado são as pessoas que vêm discutir com você, assim, umas coisas é, que elas acham muito importante. Por exemplo, eu me vi no meio de uma discussão das pessoas tentando entender qual que era o olho que Odin tinha tirado para o poço de Mimir. Aí tinha uma discussão enorme e as pessoas começaram. Aí eu fiz assim, tá, que fruto vocês estão tirando dessa árvore? A discussão acabou ali, sabe? As pessoas não entenderam nem a minha pergunta. Né? Elas ficaram, como assim? Porque saber se o olho de Odin é o esquerdo ou o direito, né? Que ele tirou no. O que, que vai te engrandecer? O que, que vai te melhorar? Se você encontrar um texto antigo que diga lá, não, não, e aí Odin chegou na frente do poço e arrancou o olho esquerdo. Ah, encontrei, tá aqui essa informação. Tá, e o que, que essa informação te dá? O que, que ela vai melhorar você em qualquer coisa? Essa discussão, ela teve frutos? Que frutos você pretende buscar dessa árvore? As pessoas falam assim: você estragou a discussão, você não sabe qual que é, não precisa vir estragar a nossa discussão. Eu falei: tá certo, é isso mesmo. Parabéns, gente. Parabéns, vocês entenderam tudo. Que ótimo. É assim mesmo, a gente não, tem coisas que não dá para entender. Essas Não, a gente discussões. É. entende. A gente entende. Uhum. O que é mais difícil é aceitar. Porque a gente já foi Uhum. assim também, né? Sabe? Sim. Olhar para trás e falar assim: caramba, eu já tive esses mesmos 20 anos com essa energia toda. Putz, grilo, eu queria ter conhecido a Gudrun um dia enquanto eu tinha 20 anos. Eu queria ter conhecido a Maria Vlog um dia quando eu tinha 20 anos. Nossa, hoje eu seria outra pessoa. Mas eu não seria a pessoa que eu sou hoje também. Então, olhar para essa pessoa que está trilhando um caminho, às vezes é difícil para a gente, sabe? É bem pesado. E quando você percebe que, sei lá, a pessoa. Às vezes a pessoa é até formada, né? Numa área relacionada a línguas, né? Mas aí ela vai escrever alguma coisa e ela não consegue escrever direito, ou ela vai fazer uma tradução e faz uma tradução errada, sabe? Porque ela não tem maturidade ainda, sabe? Vai fazer uma tradução do Havamol e aí, em vez de escrever tuas, ela escreve suas. No contexto, se torna completamente outra coisa. E a pessoa não tem a sabedoria para se questionar ali, refazer aquele pensamento e não, porque como eu peguei esse texto aqui também, a tradução da tradução da tradução, eu vou traduzir para o português e vai sair isso. Então, vejam as suas famílias. Aí, não, é a família dele, então é a família tuas. Sabe, tipo, mas tudo bem, você tem que aprender a relevar, porque a pessoa não tem maturidade ainda e ela não tem vontade de entender que ela tá errada. E é normal. Isso são coisas dessa idade. Né? São coisas de pessoas que ainda não têm maturidade. E eu não falo isso como
fique maduro rapidamente. Não, todo mundo tem o seu tempo de amadurecer. E não adianta acelerar. É verdade. E os processos de rituais, quais são os que vocês costumam realizar em grupos na Aliança de Ouro de Baldo? Como que vocês realizam esses processos de ou um bloat? Como que é realizado? Basicamente, assim, nós pegamos muitas informações do nosso antigo Kindred, mais informações que foram disponibilizadas para a gente por 1 milhão de fontes diferentes, e nós produzimos os nossos bloats da maneira mais tradicional possível. E assim, eu digo tradicional sem querer dizer que a gente está copiando uma informação antiga, até porque a gente não tem. Veja, a gente tem muita informação a respeito de bloats em diversas sagas, mostrando o tamanho que eram os pilares e tudo mais, mas a gente não tem uma hermenêutica dizendo a ordem das coisas. Né? A gente tem ali, porque os salões eram completos e existiam 3 grandes postes com a cara dos deuses, e correntes de ouro ficavam em volta. Tá lá, o texto tá bonitinho. Tá, mas quem que entrava primeiro, o Gold ou a Gídia? A Gídia entrava e falava, ou a Gídia só ficava falando lá no fundo? A Volva entrava para falar? Existem relatos falando, olha, a Volva ela ficava sobre um tablado acima das pessoas, enquanto batia o cajado em cima desse tablado para chamar a atenção das pessoas. Tá bom, mas ela era apresentada pelo Goldie antes, entrava um Tuller para cantar antes ou para cantar depois. E aí? Vinha uma pessoa fazer galdra para ajudar ela. Existem relatos de pessoas que cantavam junto com a Volva, né? No meio de rituais. Que música, sabe? A gente não tem essa riqueza de detalhes. Então, baseado, né, nas poucas informações que a gente tem, e poucas eu digo porque, né, comparando, a gente tem uma riqueza muito grande de detalhes nos rituais budistas, nos rituais védicos, né? O ritual cristão, todos os rituais têm ali a descrição certinho de quem entra antes, quem faz não sei o quê. E a gente não tem isso na religião nórdica. A gente tem muita informação, mas não tem toda a informação. Então, baseado na informação que a gente tem, que é baseada no máximo de literatura que a gente tem, a gente faz a coisa moderna. A gente acende incenso, porque é uma oferenda que a gente pode fazer. A gente acende vela, apesar de, na era Wendel, eles não saberem nem o que é um pavio, nem saber o que é cera. Né? Não existia esse tipo de produto naquela época. Na era viking, uma vela era considerado uma coisa de riqueza, a mesma coisa que um carro. Nem todo mundo tem um carro para queimar, né? Hoje. E naquela época, você acender uma vela era uma coisa desse naipe. Então, e eu tô falando da era viking, que, né, basicamente faz muito tempo que aconteceu. Imagina na era Wendel, onde a religião era realmente forte, né? Sem a sobrecarga de outras religiões que queriam combatê-la. Você tinha outras religiões? Claro que tinha, mas nenhuma queria combatê-la. Né? Então você tinha, por exemplo, foi encontrado o Buda de Oseberg, né? No meio de um tesouro. E esse Buda mostra. Existiam pessoas que foram lá, pegaram esse negócio e trouxeram para cá. Houve um derramamento de sangue ou não. Não sabemos, mas existe a pequena possibilidade da pessoa cultuando uma religião búdica. Né? Não vou nem dizer védica para não querer abrir tanto guarda-chuva, mas está ali. Então você tinha essa coisa junto. Né? Então, a gente se aproveita dessas informações todas e monta a nossa ritualística assim. Então, assim, nós tentamos fazer pelo menos 4 bloats por ano. Tá? Nós fazemos o Sigerbloat, o Yuli, aí o Midsommar e mais um que a gente acaba escolhendo no começo do ano. Esse ano, por exemplo, era para ser o Torabloat, ainda não rolou. Mas vai rolar, eventualmente. Né? E assim,
fazemos as oferendas, temos o banquete que é servido às pessoas na residência, nós deixamos uma parte do banquete para os deuses, nós fazemos orações tanto antigas, né, quanto modernas. Nós temos, por exemplo, uma oração que é o Sigdrifumol, é o terceiro e o quarto verso do Brunhildaljod. Ele é uma oração completa, né? Que é salve o dia, salve os filhos do dia, e tá lá, a métrica tá toda bonitinha, então nós fazemos essa. Mas também fazemos orações modernas, né? Nós pedimos de uma maneira espontânea aos deuses as coisas que nós precisamos, né? Fazemos a nossa genuflexão, fazemos as nossas reverências, incluímos um pouco de meditação conjunta, né? Enfim, nós terminamos com celebrações. Vamos fazer os brindes, vamos fazer os sambels, né? Da nossa maneira, da maneira moderna, porque afinal de contas a nossa religião, ela é uma religião que nasceu no passado, mas ela não morreu no passado. Ela não ficou lá, ela teve que evoluir. Da mesma maneira que nós acendemos uma vela para a religião, né, nós temos que modernizar alguns detalhes. Não dá para a gente fazer tudo aquela maneira. Eu não tenho um boi para matar. Eu não crio um boi para matar. Né? Mesmo que eu criasse um boi para matar, a minha sala não cabe o boi para eu matar para poder fazer o ritual. Né? Eu não tenho uma fazenda para poder ir até lá, abrir uma cova para que o sangue escorra e fertilize a terra onde ele vai plantar qualquer coisa que ele vá plantar. Porque a parte do. Eles eram extremamente cuidadosos com isso. Tudo era utilizado do animal. Tudo. Né? Desde a ponta do chifre, que era utilizado como um utensílio, até o tutano dos ossos, o sangue para fertilizar a terra, eles comiam tudo que dava para comer. O couro não era desperdiçado, nem os pequenos pedaços. Né? Eu não tenho como fazer isso aqui. Né? Se eu matar um boi aqui e derramar um pouco no meu piso, eu vou ter que lavar e aí pronto. Sabe? Não funcionou, não é mais como era o ritual antigo. É impossível da gente fazer isso nos dias modernos. Então, a minha oferenda é baseada nos valores modernos, porque o tempo passou. Entendi. Não, muito interessante ver essa transição, né, das épocas e como que fazer essa reinterpretação também para os nossos dias atuais. Isso é bem, bem interessante. E atualmente você tem também um projeto, né, o Café com Thor. Não sei se ainda continua. Como é que funcionou fazer esse projeto? Na verdade, assim, foi de uma necessidade que eu tinha, pessoal aí, né, de instigar o pensamento crítico nas pessoas, né? Porque hoje você tem uma fonte de informação a respeito de o que eram as coisas, quem são os deuses, né? Você entra, assim, por incrível que pareça, hoje a Wikipedia tem uma informação excelente a respeito de Odin. O que significava o nome dele, aonde ele é citado, em que poemas ele é citado. Nossa, a informação realmente boa. Né? E ele tem uma lista de referências externas na própria Wikipedia falando sobre Odin, que é excelente. Então, você acumular essa informação assim, é muito importante, né? Mas se eu não souber o que fazer com ela, não adianta de nada, é só um repositório. E até aí, né? Pronto, eu tenho a informação do Ravamol inteira aqui. De que ela me é útil. Né? Eu sei que existem feitiços. De que me são úteis. E foi baseado nisso que eu pensei no Café com Thor. É literalmente era um espaço, né? Para que a gente pudesse pegar as informações e tentar entender como que essas informações afetam a gente. Então, por exemplo, nós sabemos que, diferente da crença cristã, né, que é o ser humano é feito de corpo, mente e alma,
né? Para o pagão, nós temos inúmeros pedaços que montam o nosso ser. E a diferença do físico para o material e para o espiritual era muito tênue para eles. Então, entender tudo isso, né, e como isso nos afeta é muito grande. Entender que você faz parte de um conjunto muito maior de peças, onde você é um conjunto de peças, é uma coisa importante. E aí, ao levantar essa criticidade dessa informação, eu comecei a levantar. Olha, gente, vamos pensar. Para que serve a gente entender que a gente tem múltiplos pedaços na alma? Para que serve a gente entender que, sabe, para que serve a gente entender que Odin era mulherengo? Para que serve a gente entender que ele ia buscar informações com Frigg antes de ir buscar informações com um gigante? Sabe? Esse tipo de pensamento crítico é muito importante. E de forma e maneira nenhuma, o que eu quis com aquele projeto foi dar uma verdade absoluta, mas sim uma fagulha para que a pessoa pudesse começar, né, o pensamento crítico dela e até vir e discutir e falar assim, não, Leandro, eu discordo de você. E assim, eu tive diversas pessoas que vieram e com esse intuito, inclusive, né? E aí nós discutimos e nós chegamos a outro entendimento. O meu entendimento daquela época hoje já mudou um pouco também. Por quê? Porque houve uma série de discussões esse foi o melhor fruto que eu colhi dessa árvore, né? Que eu poderia ter de qualquer forma feito. Assim, foi um projeto que foi muito bom por um lado, né? Para as outras pessoas, porque, né, promoveu um pensamento crítico, mas foi muito bom para mim também, né? Porque me permitiu esse tipo de experiência. Assim, eu fiz 9 episódios, porque eu gosto muito do número 9, né? Um número muito relacionado à cultura nórdica. E assim, aí foi a primeira temporada. Aí alguém virou para mim e falou assim: ok, muito legal. Agora você precisa fazer uma segunda temporada, porque você tem esse item para discutir, tá? E aí é o seguinte, hein? Não pode parar na segunda temporada, tem que ir no mínimo até a 9ª temporada. Eu falei, nossa senhora. Caramba! Agora Pois é, fazendo. eu me enrolei com essa e aí eu acabei prometendo para a pessoa que vou ter que fazer uma segunda temporada do Café com Thor. Eu só estou terminando de juntar mais informações. Assim, eu já escrevi alguns roteiros, né? Eu sei que é um roteiro curto, mas ainda assim é um roteiro pensado, né? Não é um roteiro inventado da minha cachola, né? É uma coisa que eu discuto com as pessoas, eu promovo uma dialética com algumas pessoas antes de colocar lá, né? E eu preciso de mais 2 ideias. Eu já tenho 7, faltam 2. Nossa, 9 temporadas, só no programa só. Pois é, e eu tô apanhando para fazer a segunda. Meu Deus, imagina quando chegar na nona, não tem mais assunto. É. Mas é aquela coisa. De acordo Uhum. com essa pessoa, ele levantou, ele falou assim: olha, nada impede que você não revisite alguns outros temas nas temporadas mais lá na frente, porque afinal de contas, não foi para isso que você fez? Eu falei, porra. Aí me deu um alento que é uma coisa possível de ser feita. Eu falei, então tá bom. Então foi feita a promessa. Tá certo. E uma última questão que eu queria saber era, por exemplo, quais são os segredos para a gente fazer aqueles que não ainda estão querendo fazer um ritual ou alguma coisa para um deus, uma divindade? Sempre ouvi muito essa dúvida nos grupos também de neopaganismo. Então, qual é assim para aqueles que estão iniciando o começo de alguma coisa? Como é que você começa a identificação com uma divindade, com um determinado ritual? Como é que começa assim, no caso, na sua visão? A identificação com uma divindade é algo muito pessoal, né? Você pode conversar com uma pessoa mais experiente e ela pode até tentar te conduzir para esse
entendimento. Se ela vier e falar assim, ah, não, o seu Deus patrono é fulano, entenda que talvez isso tenha um certo viés aí. Então pode ser que não seja um negócio muito inteligente de se fazer. Mas uma pessoa que te ajude a conhecer isso, né, é importante, é um primeiro passo bacana. O segundo passo vai ler. Leia um bom tanto a respeito das divindades, ver qual toca você, né? Eventualmente, alguma divindade vai te tocar por um motivo ou por outro. Baldur me tocou muito profundamente quando eu tive a minha fagulha de entender que tem uma frase que é dita sobre ele que eu acho linda, que é nada de mal poderia ser dito sobre ele. Entende? Porque ele tinha uma relação boa. Não era simplesmente porque ele nasceu perfeito. Não. Foi porque ele construiu-se em cima daquilo. E aquilo, para mim, fez muito sentido. Então, hoje eu carrego ele junto com o Thor de uma maneira muito carinhosa aqui. Mas é lógico que eu continuo prestando culto a uma lista enorme de divindades, né? Porque não adianta nada no meu momento de sufoco, né? Chegar e falar assim, Eir, me cura agora porque eu tô ferrado e nunca fiz nada por ela. É a mesma coisa você chegar para uma pessoa e falar, porra, me empresta cinquentão aí, sem nunca ter nem conversado com ela, né? Me empresta aí R$ 100 porque eu preciso pagar uma dívida ali, mas quem é você? Né? Então, a ideia é se manter próximo aos deuses, né, para poder ter esse do utides, que é um termo em grego que é eu te dou para que você me dê. Né? Eu prefiro manter a minha conta com os deuses alta, né? E através dessa relação eu vou me sintonizando com eles. Então hoje eu digo que depois de todo esse tempo de fazer tudo isso, né, eu me sinto muito próximo de Baldur e de Thor, né? Eles são meio irmãos, eles têm uma relação, mas não é por isso que eles estão aqui. É porque em algum momento eles fizeram sentido para mim. Para mim, Baldur fez sentido com essa frase e Thor fez muito sentido como o Thor é o relâmpago que silencia a ignorância, né? Ele não é o bruto ignorante, simplesmente matador de gigante, né? Ele é o trovão que silencia a ignorância. Essa frase fez muito sentido para mim, então isso me tocou. Então, por isso eu tenho comigo esses dois. As outras pessoas vão ter que ter essa experiência. Eles vão ter que sentar o bumbum ali e fazer um ritual para Freia, para Freya, para Frigg, para Eir, e tentar. E falar, tocou meu coração. Ou não tocou meu coração. Ai, mas eu queria tanto ser filha de Frigg. Ok, você tem esse intuito, já é uma fagulha, já é uma coisa. Então, vai prestar culto a ela. Vai ler sobre ela. Se você, por exemplo, se torna fã de um músico, você não vai querer ouvir muitas músicas dele? Você não vai querer saber a respeito das coisas que ele faz fora da música? Quem são as pessoas que ele se influencia? Né? Quando, sei lá, o Michael Jackson cantou junto com o Elton John. Pô, agora eu vou aprender mais sobre o Elton John também, sabe? Juntar essas coisas é importante. Às vezes você lê aquilo e fala assim, não, Elton John não é minha praia. Mas eu gosto muito de Michael Jackson, sabe? Eu estou tentando fazer uma analogia porque é uma que faz muito sentido para mim, né? E aí, você também me perguntou a respeito do ritual. Ritual é assim, eu não quero parecer pedante quando eu falo uma coisa dessa, mas ler e estudar é importante, né? Fazer um ritual a esmo, né, sem pé nem cabeça, sem entender o que você está fazendo, não vai te render nenhum resultado. Por um motivo muito simples, porque isso não vai te interessar daqui a um tempo. Se você inventar uma coisa da sua cabeça, com o tempo, você vai perceber que aquilo é fugaz. Ele vai passar. Por quê? Porque você está fazendo. Tudo bem, fazer experimentos é um negócio importante, muito importante, né? Mas querer que o experimento dê certo sempre é o que te frustra. Então você vai acabar deixando de fazer os rituais. Agora, se você pega um ritual que já foi feito
muitas vezes, já foi conversado, já foi visto e revisto e centenas de vezes, por centenas de anos, entendeu? A possibilidade de você produzir esse tipo de ritual e te satisfazer é muito maior, porque se ele sobreviveu desde então, aquela metodologia, aquela ordem das coisas vai também te satisfazer, porque já foi testado antes. É que nem penicilina, né? Já foi testado antes. Pode, né? Algumas pessoas são alérgicas, mas aí você usa o similar. Mas, basicamente, você usa uma coisa que já foi usada, né? E aí, a minha recomendação é: senta o bumbum e estude, ou busque uma pessoa que você confia para poder conversar. Olha, quero fazer um ritual sozinho, tá bom? Vamos lá. Eu e você agora a gente tem um elo de confiança. Que ritual você quer fazer? Ah, eu quero muito fazer um ritual para acalmar a minha mente, né? Agora que eu estou passando por situações assim, olha, eu não faço rituais para acalmar a mente, eu faço meditações, faço tal coisa. Então, por que você não faz tal coisa? Ah, ótimo, já é um começo. Ah, então já sei o que eu vou fazer, vou incluir uma meditação no meio do meu ritual. Já me parece, sabe, uma coisa que encaminha muito melhor. Busque uma pessoa que tenha uma experiência grande, uma coisa que você quer, né? Por exemplo, você quer uma pessoa que vá te ensinar a ser calmo, que seja uma pessoa nervosa ou que seja calmo também. Você vai buscar uma pessoa que seja calma para te ensinar a ser calmo, né? Ou se você quer ir na academia, você vai procurar um cara que não tem um físico bom, que tem um físico que está sempre cansado, ou você vai buscar um personal trainer que tem experiência, que estudou na faculdade, que praticou aquilo e fez com que o físico dele ficasse bom, entendeu? Se essa lógica faz sentido para a academia, que é uma coisa moderna, imagina, né? Para uma coisa muito mais elaborada, como religião. Você vai em busca de alguma coisa que você almeja com alguém que tem aquilo, né? Então, eu quero muito, por exemplo, eu admiro muito a Camila, né? E a Camila, ela tem uma coisa com a bruxaria natural que me agrada muito. Então, sempre que eu tenho uma dúvida quanto a isso, eu vou até a Camila. Entende? Né? Toda vez que eu sinto uma necessidade de entender uma coisa mágica que não tem um escrito, que não tem uma ordem, que não tem uma coisa hermética pronta para aquilo, eu vou até a Camila. Sabe? A Camila, ela assim, ela apesar de não divulgar muito isso, né? Ela é muito boa de interpretações. Então, toda vez eu tenho pouquíssimos sonhos com Maravilhosa, por sinal. é, Eu eu tenho faço curso com pouquíssimos. ela. Ela é excelente. Uhum. E é muito engraçado, porque os nossos caminhos se cruzaram de uma maneira completamente randômica. E assim, é muito engraçado, porque já me perguntaram de onde você conhece a Camila, e eu não lembro. Já faz uns anos, foi antes do começo da pandemia ali, foi logo no começo, na verdade. Eu não lembro exatamente como. Ela é de Minas, eu sou de São Paulo, sabe? E toda vez que eu tenho uma dúvida a respeito de elementos mágicos que tenham a ver com esse tipo de naturalidade, eu vou para ela para perguntar, né? Eu não vou perguntar para ela como é que faz para não dar barraco, porque essa menina, olha, rapaz do céu, ela é boa para dar um barraco. E falo isso com todo o respeito do mundo por ela, porque, né, até as figurinhas que ela manda nos grupos são figurinhas de barraco, e eu acho isso uma coisa admirável nela, porque ela em nenhum momento fala assim, não, não, eu sou uma pessoa super calma, não gosto de esculachar as pessoas. Então, eu gosto e faço, e não venha me provocar, porque senão você vai tomar o seu samba, sabe? Tipo, é admirável isso nela, porque as pessoas falam assim, longe de mim fazer fofoca, mas... E começa uma fofoca. Ela não, ela fala assim, adoro uma fofoca, quero. Vou te fazer uma fofoca agora. Nesse momento, sabe, fulano? Então, Beltrano, não sei o que, sabe? Ela te dá a letra. Em nenhum momento ela te
E é para ela que eu vou quando eu preciso de uma informação dessa. Quando eu tenho uma necessidade, é para ela que eu vou. Agora, se eu preciso de uma coisa a respeito de meditação, eu vou para outra pessoa, né? E assim, eu tenho quase 50 anos de idade. E uma coisa que foi a que mais me fez crescer espiritualmente falando foi: em nenhum momento eu vou me tolir de falar, eu não sei. Se eu precisar saber alguma coisa, eu vou perguntar. Se eu não sei, ah, não, eu sei muito disso aí, sei, foi super bem, mas eu não sei. Até uns tempos atrás, eu achava que sabia muito sobre Galdra. Até eu conhecer o Lars. E aí entender que eu É não meu sabia amigo, nada por de Galdra. sinal. Eu não É. sabia nada de Galdra. Uhum. Quando eu tive as primeiras aulas com ele, eu fiz do zero. Não sei nada, Não sei literalmente. nada, você tem que entender do zero. E o Eu tô mais aprendendo com a engraçado Camila também, que é discípula dele, e aí vai. há uns meses atrás, ela me trouxe 2 informações novas sobre Galdra. Nossa, como faz diferença, sabe? Entender aquilo fez muita diferença para mim. E, de novo, buscar as pessoas que têm a informação. Então, se você quer fazer um ritual, bom, vai perguntar para uma pessoa que faz bastante ritual ou senta e pegue livros e vai entender a respeito de rituais. Inclusive os rituais que não são da sua religião. Porque se você é da religião nórdica, 2 coisas. Uma, você escolheu uma religião com lição de casa. Vai ter que fazer muita lição de casa. 2, tem pouca informação digerida. Tem muita informação para digerir. Muita informação para digerir. Mas pouca informação digerida. Então você vai ter que ler, por exemplo, a respeito de meditação com os budistas. Você vai ter que ler com o pessoal do Vedanta. Vai ter. Né? Você vai ter que entender que a Uticeta, ela tem um caráter muito relacionado com a meditação. Mas em nenhum momento alguém falou assim, então, no primeiro momento você entra em contato e faz isso aqui. Você tem um texto enorme, o Svipdagr, se não me engano, Svipdagr Small, isso mesmo, que fala sobre o Ticeta, mas em nenhum momento ele fala assim, então, você tem que sentar assim, cruza a perna assado, né? Tome cuidado para não fazer tal coisa. Né? Não, não, ele fala, ele foi até o túmulo da mãe, falou assim, mãe, vem me ajudar, e aí a mãe veio ajudar, e fica no subentendido que ele estava meditando, né? E recebeu uma sabedoria ancestral ali, né? Você não vai ter essa informação digerida. Então, o que você vai fazer? Vai buscar no Vedanta. Você vai buscar, por exemplo, com o Maharishi, né? Que é uma pessoa que desenvolveu uma metodologia lá em 1940 ou 50, uma coisa assim, chamada meditação transcendental, que ela tem muitas similaridades com a Uticeta, né? Ela tem muitas similaridades com Galdra, ela tem muitas similaridades com uma série de coisas que são da cultura nórdica, mas não são a cultura nórdica, né? A Gudrun, ela faz uma associação que eu acho fenomenal, né? Ela fala quando Odin estava pendurado na árvore, ele passou 9 dias lá pendurado e de lá gritando desceu. Só que se você for pegar o texto antigo, você entende que ele espia o que estava acontecendo por 9 dias. E 9 dias é uma figura de linguagem, por muito tempo. E de lá ele gritou enquanto fazia outra coisa. Ou seja, ele estava em contemplação antes. Se ele em algum momento gritou, ele antes estava em silêncio. Sabe? Ela faz toda essa associação e fala, ele estava lá meditando. Vai fazer meditação transcendental que dá certo. Entendeu? Ela faz essa conexão e aí ela te entrega. Ela fala, existe essa metodologia. Eu não posso dizer que foi eu que inventei, porque seria uma coisa extremamente, além de antiética, seria maldosa, né? Mas ela fala para você.
vai e aprenda com uma pessoa que é sábia, uma pessoa de peles penduradas, né? Na época que ela aprendeu diretamente com o Maharishi, né? Ela tinha uns 40 para 50 anos, né? E o Maharishi já estava no fim da vida, né? Ele já morreu já faz bastante tempo. E todos os livros dele estão todos escritos. Tudo que ele saiu e falou em voz alta, que tem levemente a ver com a religião Vedanta, religião dos Vedas, né? Religião o Vedanta. E a meditação transcendental foi escrito e analisado por detalhes, mas a gente não tem nada desse jeito sobre a Utseta. Então, quando uma pessoa como a Gudrun, né, a Christine Magnusdóttir, não a Vitória, né, Uhum. ela pega essa informação e fala: olha, eu estudei a língua do Old Norse, proto-indo-europeu, até lá atrás, e vi que ela tem relações com o sânscrito, e não só a língua, mas uma série de costumes, uma série de trejeitos, né? Tudo isso, eu fiz esse estudo, e hoje eu consigo apontar que numa religião irmã, né, você tem uma metodologia que é muito similar à nossa, mas não é nossa. Mas que você pode fazer, vá lá e faça. Entende? Como as respostas não são simples, e é isso que eu estou tentando evitar. Eu estou tentando evitar dar uma resposta simples para uma pergunta complexa. A sua pergunta foi: uma pessoa que está querendo começar, como que pode fazer um ritual? Eu poderia muito bem falar assim: ah, começa falando assim, depois você pega um copo, e aí depois você acende o incenso, aí você. Podia fazer isso, e daria dado uma resposta de 5 minutos. Mas eu estou aqui já faz uns 20, né? Para mostrar que algumas coisas você precisa de mais do que só uma resposta, você precisa de múltiplas respostas, né? Então, quando você me pergunta, né, como que eu posso fazer um ritual? A resposta simples é: vai estudar. Com certeza. Mas aí parece pedante. E é tudo isso que eu não quero, porque as pessoas pedantes acabam afastando as pessoas da nossa religião. Sabe? As pessoas que falam assim: não, você não pode fazer tal coisa porque tá errado. Os nórdicos não faziam isso, sabe? Ah, não, então me ensina como é que faz. Não vou te ensinar. Se você quiser aprender, venha fazer o curso comigo, R$ 60 por semana, sabe? Tipo, o gatekeeping, sabe? Eu tenho a informação, tá aqui escondidinha, né? Se você quiser uma parte dela, você vai ter que pagar, né? Essa pessoa tem um lugarzinho especial lá no Nastron, debaixo de uma cobrona bem grande, assim, bem venenosa, assim. Mas, né, é o que acaba tanto afastando quanto atraindo os bobos para a nossa religião. O duro é que são bobos fugazes também, que eles vão fazer um, dois, três cursos e nunca mais vão falar sobre a religião nórdica. E é tudo isso que eu quero evitar. Tanto parecer pedante, quanto dar uma informação que não é certa, né? Entende como é difícil? Com certeza. Não, tem muito conhecimento que a gente tem que, assim, dar uma observada, tomar um cuidado, fazer um estudo. Eu sei porque eu estou nesse curso da Camila, então tem muita coisa que eu estou aprendendo agora nova também sobre runas, Galdra, às vezes eu também troco informação com Lars, então tem muita coisa que eu vou aprendendo também de novo com essas pessoas, porque não tem como você saber de tudo, é impossível. Só você Impossível. também estudando sozinho, muitas das vezes, você precisa de um auxílio também de pessoas que já têm tido um conhecimento mais avançado em determinado assunto, então isso é essencial. Sim. E, assim, Leandro, eu queria te agradecer muitíssimo por ter aceitado fazer a entrevista aqui. Se quiser, tem mais alguma coisa a colocar, se quiser fazer mais alguma colocação. Na verdade, assim, a única coisa que eu queria dizer é que eu estou completamente acessível.
Se você faz parte de algum grupo comigo e você tiver alguma dúvida sobre paganismo nórdico, eu estou naquela idade intermediária que eu ainda tenho paciência para explicar, né? E a minha informação ainda tem um pouco de valor. Então, assim, a minha maneira de ajudar a comunidade é me colocando à disposição para ajudar as pessoas que têm dúvidas, para ajudar as pessoas que têm necessidades, né? Quaisquer que sejam. Seja uma necessidade de um conselho, seja uma necessidade de saber uma dúvida, seja conversar um pouco, né? Às vezes a gente precisa dessa troca de experiências. E assim, talvez eu demore um pouco para responder, porque eu sou uma pessoa que, infelizmente, ainda Não, fica à vontade. vivo no capitalismo, né? E aí preciso trabalhar, então provavelmente se você entrar em contato comigo, quem quer que seja, eu vou te responder, mesmo que demore, mas eu vou te responder, tá? Não acho que eu tô te ignorando. E é isso. Vem aí a segunda temporada de Café com Thor, mas eu ainda não Oba! tenho. Aí sim, ó, até o gato vem aí, um filho de Freia É a aparecendo. Loki. Ah, é Loki? É a Loki. Legal. Então, muito obrigada, viu, Leandro? Eu vou só aqui pausar aqui a gravação, encerrar o vídeo. Tchau para Obrigada. todos.